Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo e eterno Deus, te louvamos, Pai amado, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Senhor, te louvamos porque Tu és fiel, verdadeiro, Deus único, Deus que era, que é e há de vir. Deus misericordioso, Deus bondoso, Senhor. Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor conosco, nos constrange, Pai, porque nada fizemos, Senhor, para merecer, e não merecemos, Senhor. Não merecemos a Tua bondade, não merecemos a Tua misericórdia, Senhor. Pelo contrário, merecemos a Tua ira, Pai, porque pecamos contra Ti todos os dias, Senhor. Muitas vezes, Pai, nos afastamos dos Teus caminhos. Muitas vezes, Senhor, adoramos outras coisas, Senhor, quando devíamos apenas Te adorar, Senhor, porque Tu és o suficiente em nossa vida. Mas muitas vezes não fazemos isso, Pai. Muitas vezes nos deixamos levar pelos prazeres deste mundo, Pai. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Muitas vezes, Pai, agimos como se o Senhor não fosse voltar. E em breve o Senhor vai voltar. Então, Senhor, que possamos nos dobrar aos Teus pés, Senhor, e Te adorar. Porque muitas vezes não Te levamos a sério, Pai. E Tu és santo, santo, santo. Pai, nos perdoe, Senhor. Perdoe nossas iniquidades, Pai amado. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Senhor, nós devíamos ter raiva do pecado, Pai. Mas muitas vezes nós nos aproximamos cada vez mais dele. E isso está completamente errado, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser fiel a Ti. Nos ajude, Senhor, a nos manter nos Teus caminhos. Nos ajude, Senhor, a negar a nós mesmos, Pai amado. Porque a nossa carne não Te quer, mas a nossa alma Te quer, Senhor. Então, Senhor, que possamos Te adorar cada dia mais, Senhor, cada vez mais, Pai amado. Não apenas nesse momento aqui, mas de dia, de tarde, de noite, Senhor, quando sairmos, Pai amado, quando nos alimentarmos, Pai amado, enfim, Senhor. Porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que provê os nossos alimentos, as nossas roupas, Senhor, a nossa moradia, Senhor, é o Senhor que provê tudo isso, Pai. O nosso cuidado é o Senhor que provê. A nossa segurança é o Senhor que provê, Pai. Muitas vezes, Senhor, esquecemos disto, Pai. Muitas vezes somos ingratos. Nos perdoe, Pai. Senhor, obrigado por esse momento de adoração a Ti, Senhor, o qual é um privilégio, Pai amado, ter pecadores Te adorando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve nossas orações de pecadores falhos, Pai amado. Mas o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor, que vamos fazer esse devocional. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir nosso entendimento, nos dar sabedoria, compreensão, Senhor, da Tua palavra. Que possamos, Senhor, compreender o que Tua palavra quer nos dizer.
que possamos colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Apocalipse, capítulo 3. Versículo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3 de Apocalipse. E a palavra do Senhor diz assim: Mensagem à igreja de Sardes. Uma introdução dessa parte do capítulo 3 diz assim: A cidade de Sardes ficava a uns 80 quilômetros a nordeste de Éfeso. Tinha sido uma grande cidade, mas no tempo em que o Apocalipse foi escrito, já estava em pleno declínio. E o versículo 1 inicia assim: Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo, nem mesmo a hora da minha vinda. Mas algum de vocês de Sardes tem conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Amém. Eu declarei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E o versículo 4, que é o versículo em destaque, diz assim: Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andaram comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. Podemos entender isto como referência à justificação. Andarão de branco, ou seja, desfrutarão de uma
constante senso de sua justificação pela fé. Entenderão que a justiça de Cristo é imputada a eles, que foram todos levados e se tornaram mais brancos do que a neve. Novamente, é uma referência à alegria e ao contentamento, pois mantos brancos eram roupas de comemoração para os judeus. Aqueles que não macularam suas vestimentas terão suas faces sempre radiantes. Entenderão o que Salomão quis dizer. Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Aquele que é aceito por Deus obterá vestes brancas de alegria e contentamento, enquanto caminha em doce comunhão com o Senhor Jesus. Por que então tantas dúvidas, tanta penúria e lamentação? Porque muitos cristãos maculam suas vestes com o pecado e a culpa. Consequentemente, perdem a alegria de salvação e a confortável comunhão com o Senhor Jesus. Aqui no mundo não andam de branco. Aqui no mundo não andam de branco. A promessa também se refere a andar de branco diante do trono de Deus. Aquele que aqui não macularam suas vestes, muito certamente andarão como alvas, vestes nas alturas, onde os exércitos de branco cantam aleluia perpetuamente ao Altíssimo. Possuirão inconcebíveis alegrias, felicidade além daquela com que se pode sonhar. Bem-aventurança que a imaginação desconhece. Ventura que mesmo o desejo mais ousado não alcançaria. Os irrepreensíveis no seu caminho terão tudo isso, não por mérito nem por obras, mas pela graça. Andarão de branco com Cristo, pois ele os tornou dignos em sua doce companhia. Eles beberão das vivas fontes de águas. Amém. Que mensagem animadora pra gente. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 51. Arrependimento e perdão. Uma introdução desse salmo diz assim: oração de confissão e súplica. Referência a Salmo 3, versículo 1. De um homem que pecou gravemente e que sente no corpo e no espírito o peso da sua culpa. Referência a Salmo 32, versículos de 1 a 5. Primeiro, pedido de perdão, versículos 1 e 2. Segundo, confissão de pecado, versículos 3 a 5. Terceiro,
pedido de renovação do espírito e do corpo. Versículos 6 a 13. Quarto, promessa de adorar a Deus e de lhe oferecer sacrifício aceitável. Versículos 14 a 17. Quinto, oração em favor de Jerusalém. Versículos 18 a 19. Este é o quarto salmo penitencial. Referência Salmo 6. E os salmos iniciam assim. Salmo 51. Salmo de Davi ao regente de coro. Escuridão depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como ofertas a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos. E os animais que são totalmente queimados e touros novos serão oferecidos no teu altar. E é isso, gente. Salmos, não, na verdade, desculpa.
Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 51. Salmo 51, título hebraico. Os acontecimentos que deram origem a este salmo estão narrados em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e capítulo 12, versículo 15. Salmo 51, versículos 1 e 2. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Referência: Lucas, capítulo 18, versículo 13. Apaga, purifica, leva. O pecado é comparado a uma mancha, uma impureza e uma sujeira que só Deus pode tirar. Referências: versículos 7 e 9 do Salmo 51 e Salmo 32, versículo 1. Salmo 51, versículo 3. Conheço bem os meus erros. Referências: Salmo 32, versículo 5. Josué, capítulo 7, versículo 20. E 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Salmo de número 51, versículo 4. Somente contra ti. Qualquer que seja o pecado cometido, ele sempre ofende a Deus e quebra o relacionamento da pessoa com Deus. Versículos versículos 11 e 12 do Salmo 51. Por isso, Davi confessou: eu pequei contra Deus, o Senhor. Referência: 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Tens razão quando me condenas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 4, Paulo cita esta parte do versículo 4 como traduzida na Septuaginta, que é diferente do texto hebraico. Salmo de número 51, versículo 5. Fui concebido, isto é, comecei a ser formado na barriga da minha mãe. O salmista reconhece a presença do pecado na sua vida e nas suas ações desde a sua concepção e o seu nascimento. Referências: Gênesis, capítulo 8, versículo 21, Jó, capítulo 15, versículos 14 a 16, Provérbios, capítulo 20, versículo 9, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Salmo 51, versículo 7. Tira de mim o meu pecado. Isso traduz o texto hebraico que traz: purifica-me com isopo. Isopo é uma planta que era usada para borrifar água ou sangue sobre pessoas ou objetos em cerimônias de purificação. Referência: Levíticos, capítulo 14, versículos de 1 a 7. E Números, capítulo Números, capítulo 19, versículos 16 a 19.
Aqui a cerimônia de purificação, ah, aqui a cerimônia de purificação é uma figura de linguagem sobre o perdão e a restauração espiritual. Lava-me, referência a Isaías, capítulo 1, versículo 18. Salmos de número 51, versículo 8. Me esmagando me esmagado e quebrado. Isso pode se referir a uma doença do corpo ou então ao espírito do salmista, esmagado pelo sentimento de culpa. Referência: Jó, capítulo 9, versículo 17. Salmos de número 51, versículo 10. Coração puro, vontade nova. Um desejo e uma atitude firme de dedicação a Deus. Referências: Salmos de número 24, versículo 4, Salmos 73, versículo 1, Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Salmo 51, versículo 11. Santo Espírito. A presença e o poder de Deus que cria e mantém tanto a vida física como a espiritual. Esse Espírito é santo porque é de Deus. Referência: Salmos número 22, versículo 3. E porque realiza mudanças espirituais nas pessoas. Referências: Isaías, capítulo 63, versículos de 10 a 11. Ezequiel, capítulo 36, versículos de 25 a 27. Salmos de número 51, versículo 13. Ensinarei. Uma vez perdoado, o salmista promete anunciar publicamente o bem que Deus lhe fez, levando assim outras pessoas a obedecerem a ele. Salmos de número 51, versículo 14. Da morte. Também se pode traduzir assim: dos crimes de sangue. Salmos de número 51, versículo 16. Tu não queres sacrifícios. Referências: Salmos de número 40, versículo 6 e Salmos de número 50, versículos de 9 a 15. Salmos de número 51, versículo 17. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Referências: Isaías, capítulo 57, versículo 15, capítulo 66, versículo 2. E Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E por fim, Salmos de número 51, versículo 19. Sacrifícios certos. Ao pé da letra, o texto hebraico traz sacrifícios de justiça. Esses são sacrifícios que Deus aceita. Referência: Salmo 4, Salmos 45. Salmos 45.
E é isso, gente. Agora sim, Salmos de número 51. Que Deus os abençoe.